Iniciou a gravação? Sim. Beleza, então. Boa tarde, galera. Mais uma vez a gente está aqui para falar um pouco sobre os temas relacionados à disciplina de fertilidade do solo. E hoje a gente vai falar sobre os elementos essenciais e um pouco sobre nutrição de plantas, tá? Muitas das coisas aqui vocês vão ver que vocês já viram lá em adubos e nutrição de plantas. Então vai ser mais um resumão, tá? E, assim, elementos essenciais, a gente tem muita coisa que ficar lendo e decorar, ok? Infelizmente, algumas coisas não tem como não fugir de ter que decorar esses elementos, tá? É óbvio, existem alguns macetes que a gente tem que isso facilita muito a gente lembrar de. Beleza? Deixa eu só ver aqui, que acho que tem alguém pedindo autorização para entrar. Oi? Uma coisa que eu estou adotando agora há um tempo, que eu vi, é a adoção desse QR Code, né? Às vezes a gente está dando aula e vocês estão vendo a tela às vezes fica pequena. E aí eu estou colocando o QR Code porque você consegue fazer a leitura e já baixa a apresentação. Então dá para você me ouvindo e acompanhar a apresentação pelo computador ou pelo celular. Beleza? Então, quem quiser pode fazer a leitura desse QR Code aqui. Todo mundo tem leitor de QR Code? Sim. Sim, né? E aí vocês já têm acesso direto à pasta no Drive. Se eu não me engano, vocês também conseguem baixar esse material, tá ok? Mas esse material é o mesmo que vocês vão encontrar lá na página do Cigar, da turma. Tranquilos? Bom, antes de falar um pouco sobre os elementos essenciais, é interessante a gente conversar um pouco sobre o histórico, né, da nutrição de planta, o histórico da fertilidade do solo. Para vocês terem ideia, há muito tempo atrás, em torno de 350 anos antes de Cristo, Aristóteles, ele falava que as plantas se alimentavam de humus. O que vocês acham dessa teoria? Teoria humística, teoria de que as plantas se alimentavam de humus. O que vocês acham disso? Coisa? Acho que a palavra em si, da forma que é expressada, não está correta, né? Não estaria correto. Mas se eu falar para vocês que nessa época eles observavam que as plantas que cresciam em solos que tinham teor de matéria orgânica mais elevado, essas plantas se desenvolviam melhor, essas plantas produziam mais, quando comparado com aquelas plantas que se desenvolvia num solo com baixo teor de matéria orgânica. Logo, eles associaram o quê? Associaram que as plantas se alimentavam de humus. Na prática, quando a gente vê isso, a gente consegue perceber que é um resultado que é coerente, concordam? Solos que apresentam teor de matéria orgânica mais elevado, as plantas se desenvolvem melhor. Não é isso que acontece? Então, assim, na prática, eles não estavam errados. Só que, na teoria, eles estavam com uma informação um pouco equivocada. Na realidade, as plantas não se alimentam da matéria orgânica, as plantas não absorvem as substâncias úmicas e não absorvem o humus, tá? Só que essas substâncias úmicas, elas auxiliam na nutrição das plantas, né? Hoje já se sabe disso, já sabe que matéria orgânica, ela vai fornecer nutriente para as plantas, matéria orgânica vai fornecer um ambiente mais propício ao desenvolvimento das plantas em função da fauna do solo, que vai se desenvolver nos solos que têm o maior teor de matéria orgânica, em função da microbiota desse solo, tá ok? E, além disso, essa matéria orgânica também vai fornecer cargas para o solo, o que vai fazer com que ocorra a retenção de nutrientes. Então, por isso que a matéria orgânica, por isso que as plantas desenvolvidas em solos com teores de matéria orgânica mais elevado, as plantas acabam se desenvolvendo melhor. Beleza? Depois começou a se cogitar que as plantas se alimentavam da água. Ou seja, solos que eram muito secos, as plantas não conseguiam se desenvolver. Solos que tinham teor de umidade adequada, né? A gente lembra lá da composição do solo,
aquela proporção de fase sólida e fase líquida, a gente tem que obedecer essa proporção, as plantas conseguiam se desenvolver melhor. Teoricamente, também, na prática, na realidade, eles não estavam errados, tá? Por quê? Porque hoje sabe-se que as plantas, para absorver o nutriente, esses nutrientes precisam estar o quê? Na solução do solo, então precisa ter água. Se não tiver água, vocês não vai ter absorção desses nutrientes, tá? Se a gente for ver qual é o grande problema relacionado a... Só um minutinho, pessoal, deixa eu só dar uma pausa aqui. Interromper só um minutinho e já